O câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a terem uma alimentação para remissão, ou seja, nos exames de sangue e imagem, você não vê mais imagem ou a presença da doença. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e eu sou mais do que um nutricionista. Eu já senti na pele aquilo que você está passando agora. Tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e estou há 17 anos em remissão. Sejam todos muito bem-vindos, tanto ao vivo aqui no TikTok, no Instagram. Hoje a live foi de um tema sugerido por uma seguidora, que é alimentos acessíveis durante o câncer. Então, deixa eu registrar aqui o tema dessa live e eu vou chamar de acessível aquilo que é de fácil preparo e aquilo que tem o preço similar a alimentos saudáveis. Então essa vai ser a minha direção para conduzir essa live para vocês. Espero que vocês estejam com a água, querida água, já se hidratando nessa manhã, né? Muito importante a hidratação. Estou feliz aqui com bastante pessoas participando, a Jucineia, a Sheila, a Regina, a Claudinha, a Vana, todos são muito bem-vindos, a Olive, a Cris, a Solange, a Ana Amélia. Quem desejar fazer uma pergunta ao vivo também, hoje eu vou abrir esse espaço no Instagram, você coloca eu quero ao vivo, né? Não adianta colocar depois no gravado, para que eu possa convidar você para dividir tela aqui comigo e você fazer uma pergunta diretamente para mim. Muitas vezes é mais fácil a gente perguntar do que escrever. A Claudinha colocando aqui para todos, bom dia, um dia abençoado a todos, amém, para você também, viu, Claudinha? E vamos lá, alimentos acessíveis e alimentos com facilidade de preparo. Muitas vezes quando se fala do câncer, olha que interessante, presta atenção nisso. Quando se fala do câncer, as pessoas pensam em alimentos de difícil preparo, em suplementos extremamente caros, pensa numa alimentação fora do comum. Então isso atrapalha muitas vezes a pessoa aderir a esse novo estilo de vida, que é a maneira com que eu chamo os alimentos que eu prescrevo para meus pacientes. É diferente a alimentação saudável de um paciente com câncer. Esse é o primeiro ponto. Já é sabido, e eu sempre repito aqui nas redes sociais, que não é indicado que você consuma presunto, apresuntado, blanquê de peru, não é indicado que você consuma refrigerante, não é indicado que você consuma salgadinho de pacote, que você consuma macarrões prontos e, de forma geral, a rede social já acaba divulgando bastante isso, porque quando os pacientes que estão com câncer chegam até mim, eles já falam isso. Ah, Alexander, eu já parei com miojo, já parei com salgadinho de pacote, já parei com bolo de festa, né? E às vezes a pessoa fala, já parei com doce, já parei com alimentos prontos para o consumo, lanches prontos, refrigerantes, molhos. Isso já faz parte da conduta do paciente que teve câncer. Isso não é novidade, né? Até esse seria talvez um dos lados bons das redes sociais, porque a rede social, ela fala, você que está com câncer, você não pode ficar comendo esses alimentos, não pode ficar comendo ultraprocessados. Mas isso é o básico, é isso que uma pessoa com saúde deveria fazer, não só um paciente com câncer. Então, se você faz isso, desculpa, você não está fazendo mais nada do que o básico. Desculpa falar essa frase, mas é a realidade que o seu corpo já precisaria muito antes de você ter câncer. Isso é o básico de qualquer pessoa que esteja viva. Ficar longe de alimentos porcaria, longe de alimentos que prejudicam a saúde. A Vilma colocando, eu parei com tudo isso. Parabéns, Vilma, mas você fez o básico de alguém que quer ter saúde. Isso é o básico. Então, qual que é o diferencial que eu quero trazer para vocês? Que o preço que você paga para ter uma alimentação saudável, isso fala dos meus pacientes, não é fala minha não. O preço de uma alimentação saudável é o mesmo
preço é tão acessível quanto a alimentação de um paciente que teve câncer. Então, essa pessoa, ela pode consumir o arroz, pode consumir o feijão, pode consumir todos os tipos de carne, seja carne de boi, seja frango, seja peixe, seja porco, sejam ovos. Aí muitos podem falar, mas isso não é acessível. Mas eu não estou comparando o acesso à alimentação de uma pessoa com câncer com qualquer outra. Estou comparando o acesso de uma pessoa com câncer com alguém que quer ter uma alimentação saudável. Talvez você possa falar que hoje tudo está caro, que fruta está caro, que verdura está caro, mas esse é o preço para alguém ter saúde, não um preço para alguém ter câncer. Tanto faz se a pessoa tiver câncer ou não tiver câncer, ela precisa, é necessário para a vida dela que ela tenha um consumo de fruta, verdura, legumes, se ela gostar de arroz e feijão e de carnes. Então, talvez alguém possa criticar e falando, mas tudo isso é caro. Mas isso é uma comparação com quem quer ter saúde, não é uma dificuldade de alguém que está com câncer. Isso talvez seja uma dificuldade econômica do país, uma dificuldade tributária, porque se paga muito imposto para comer fruta, verdura e legume no Brasil, por sinal com pesquisa própria minha desde 2018, mostrando que para você comer fruta, verdura e legume em todos os estados do Brasil, você tem mais imposto do que comer açúcar, do que comer hambúrguer, do que comer nuggets, do que comer salgadinho e assim por diante. Isso já foi publicado nesse meu trabalho até pelo Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo. Você paga 5 vezes mais imposto para comer um alimento in natura do que comer um alimento ultraprocessado, porcaria, cheio de açúcar e tudo mais. Então, a minha comparação de acessível com você é uma comparação com o universo saudável. Se o universo saudável é caro, essa não é a minha culpa. Essa é uma situação econômica do Brasil, geopolítica e assim por diante. Então, esse ponto acho que é importante ser destacado para que você não se sinta diferente de alguém que é saudável, de alguém que quer ter saúde. Infelizmente, tem muito menos imposto em alimento ultraprocessado, que são essas porcarias, do que para você comer in natura. Isso é uma questão política, não uma questão da direção do nutricionista. Até muitas vezes eu fico chateado, não por vocês, mas por terem comentários, o nutricionista só indica coisa cara. Não, o nutricionista indica coisas saudáveis. Quem faz essa coisa ficar cara é o governador do seu estado, que cobra imposto até as tampas para que você possa se alimentar, o famoso imposto sobre serviço, que é o ICMS. Né? A Solange está colocando um ponto aqui, eu não entendi a pergunta dela. E aí a Sheila fez outra pergunta, eu vou comentar essas perguntas que vocês estão fazendo, tá bom? Eu vou fazendo os comentários em relação a isso. E aí a gente tem que lembrar e pontuar que é fundamental a alimentação durante o câncer. Então, o acesso que eu estou comentando da alimentação de um paciente com câncer é em relação a alguém que não está doente, alguém que também não apresenta nada e ele precisaria ficar longe desses ultraprocessados e ele teria a possibilidade, no sentido econômico, pensando só na compra de alimentos, não no tratamento, não em relação a outras situações, para prepará-los. Então, não precisa fazer grandes preparações, a comida não precisa ter ingredientes ultra especiais. É totalmente possível, eu até comento isso nas lives e com os meus pacientes, que você nem consuma o açúcar orgânico, né, que é um dos produtos, dos alimentos que eu sugiro para o paciente com câncer. Eliminando o açúcar, você nem precisaria, mas por questão afetiva, muitas vezes a pessoa gosta e coloca. O custo do alimento orgânico, ele é muito menor do que outros orgânicos que muitas vezes as pessoas obrigam vocês a comer e que não é a minha conduta aqui nas redes sociais. Eu sempre tento trazer que você pode ter uma alimentação saudável comendo a banha de porco, que por sinal é muito mais barato do que você comer óleo de soja, que está com o preço lá nas tampas, que é muito possível você ter uma alimentação mais nutritiva,
consumindo as carnes. O que vai mudar muito da alimentação de alguém saudável para alguém que está com câncer é a dose. A dose de proteínas e a dose de gordura é maior. Mas meus pacientes trazem que esse custo a mais não bate no orçamento porque ele acaba retirando muitas porcarias que ele achava que eram saudáveis. Por exemplo, quando a gente fala de pão de forma, é um absurdo o preço de pão de forma. Quando você fala de bolacha de água e sal, biscoito de polvilho, bolacha recheada, é muito caro esses alimentos. É muito difícil acesso para as pessoas terem pagar por um produto extremamente alto em relação a valor econômico para você ter acesso. Então, esse ponto é importante ser destacado. Quando você tira ultraprocessados, você reduz o custo do seu orçamento lá embaixo. A pessoa muitas vezes fala, nossa, eu não percebi que eu estava gastando tanto dinheiro com porcarias. Então, esse ponto é fundamental e necessário ser destacado, que se você quer comparar o preço da alimentação com alguém que está com câncer e saudável, eles são equivalentes, eles são acessíveis e são de fácil preparo. Aí eu tenho algumas colocações, né? A Maria Alves, bom dia, na minha casa estamos alimentando saudável, mas é muito caro mesmo. Infelizmente, a culpa do preço alto do alimento se chama políticos, né? Que é a raça que eu quero distância e não quero contato. Políticos a todo momento aumentam o imposto, e isso tem acontecido sempre, seja no governo federal, agora de forma mais intensa, e também no governo estadual, aumentando cada vez mais impostos de alimentos. O grande responsável pelo preço do alimento estar caro na sua mesa, em primeiro lugar, são dos governadores, em primeiro lugar, em segundo lugar, do governo federal. Esse ponto é importante que a gente destaque. Está cara a alimentação. Dê palmas para o governador do seu estado, ele é responsável por essa situação, tá bom? E aí a gente avança mais um pouquinho. Deixa eu puxar algumas questões que vocês me fizeram aqui. Bom dia, doutor. Estou fazendo torrada com pão francês, mais barato e mais saudável. Olha que legal, pessoal. Aqui eu estou trazendo dicas que tornam a sua alimentação mais acessível. As pessoas muitas vezes compram torrada pronta. Essa torrada pronta é porcaria, é cheio de aditivo nela. Existem pães hoje que tem 35 aditivos. Então você pega pão de forma e outras porcarias, 35 substâncias adicionadas intencionalmente pela indústria para esse produto durar mais, conservante, corante, daí vai, tem um monte de anti que não é necessário para a sua saúde, mas você pode fazer como a Maria do Carmo, que seguiu minha sugestão, em vez de comprar uma torrada pronta, ela pegou o pão dormido, né? Eu não sei como é que vocês se chamam, eu chamo de pão dormido, de um dia para o outro, que ele está durinho, você corta ele em formato de torrada e você pode consumi-lo. É extremamente melhor do que esses outros alimentos, né? Eu, como nutricionista, nesses 20 anos de atendimento, sempre tenho trazido para as pessoas indicações mais simples e mais fáceis para você caminhar. A Vilma colocou: doutor, pode usar banha de porco? É melhor que o óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão? Ela não escreveu essas sementes que eu coloquei, mas eu já aproveitei para emendar. Sim, é muito melhor, né? Não tem nem comparação com esses. Fazer alimentos fritos na fritadeira elétrica faz mal para quem tem câncer? Quando a gente fala de fritadeira elétrica, ela continua fritando da mesma forma. Se eu pensar na air fryer, é mais interessante do que na fritadeira elétrica, porque a fritadeira elétrica ela vai também ferver, vai fritar esse alimento. Normalmente as pessoas colocam óleos para fazer isso, e mesmo que seja um excelente óleo, a fritura em si não é bem-vinda para o nosso estômago. O nosso estômago não tolera fritura, não gosta de fritura. O estômago não consegue lidar com esse tipo de preparação, mas também não é proibido. Não gosto de ficar seguindo essa linha terrorista que você não pode fazer nada. A Maria do Carmo também, né, comentando algo que eu falo, congelar o pão francês para cortar fica ótimo, né? Quando a gente não consegue comer todos os pães franceses no dia,
você pode comprar, colocar no congelador e no outro dia você tira, põe ou no micro-ondas 1 minutinho ou põe no forninho elétrico e fica uma delícia. Parece que ele acabou de sair da padaria. Tem outra questão aqui, carnes na air fryer pode ser, só não o salmão e a sardinha, porque ele perde ômega 3. A Sheila colocou, parei de comer aveia, estou desidratada, anestesista falou ontem, né? Beba mais água, Sheila, se você está desidratada. Né? Esse ponto é especial. Tem outra questão aqui que me trouxeram, tomo café sem açúcar, suco natural, não coloco açúcar, só coloco o açúcar das frutas mesmo, né? Que legal, mas quem toma muito suco muitas vezes desequilibra a quantidade de carboidratos que está consumindo, toma cuidado com isso. Bom dia, pode comer polenta? Pode, meus pacientes comem polenta. Nuggets não é bom para a saúde, verdade. Nuggets, né, que são os pedacinhos de frango com aquela capinha porcaria em volta, igualmente a salsicha, né? Principalmente para todos. Não vou nem falar para quem tem câncer, viu, Sheila? Para todo mundo. Nuggets e hambúrguer industrializados são de péssima qualidade, são horríveis, né? São horríveis mesmo. E o Fábio colocando, suas orientações são muito boas. Obrigado, Fábio. Mas aqui eu sempre brinco que eu não trago orientação. Eu não trago uma conduta para você ter para a sua vida. Eu tenho dicas que eu trago para as pessoas. A minha dica não substitui a orientação do seu nutricionista e é apenas para a gente desconstruir muitas besteiras que são vendidas na internet. Então, o meu papel é de desconstrutor do besterol que é divulgado diariamente nas redes sociais. Eu não posso decidir aquilo que é melhor para você, mas com essas informações, ao lado do seu nutricionista, com certeza você vai ter mais bagagem para discutir e conversar com ele qual vai ser a melhor orientação nutricional para o seu caminho. Mas obrigado aqui pela alusão ao meu trabalho. A Lucina... Buclina é boa? Acho que é um chá, não indico não, tá? Pode interferir na quimioterapia. Se eu não estiver enganado, se a Buclina for o chá, se for remédio, peço desculpa, não tem interferência não. Mas se for o chá que eu estou pensando, não é legal. Pão congelado para cortar, para fazer torrada, doutor, ficar igualzinho do mercado. Concordo com você, Maria do Carmo, concordo plenamente. Pessoal mandando coração. Araújo perguntou sobre tapioca, sim ou não. Quem vai responder para mim é você, Araújo. Primeira pergunta que eu faço quando surge um alimento novo, né? Tapioca. Você gosta de tapioca? Coloca sim ou não para mim, por favor. Essa pergunta da Sheila também é muito legal. Comidas feitas no micro-ondas também prejudicam a saúde? Ela prejudicaria se você esquentasse numa embalagem que tem bisfenol. Então, existem isopor que não devem ser utilizados no micro-ondas, nenhum tipo de isopor, nem embalagens que têm bisfenol. Como é que eu descubro? Está escrito na embalagem. Se tiver um número 3 e 7, no número de reciclagem, que é aquele triângulo, ela pode ter bisfenol. Se tiver um número 6 também, tem bisfenol, né? Então, tem poliestireno, me perdoe. O número 6 é poliestireno, que é o mesmo do isopor. Então, elas são prejudiciais. Mas o micro-ondas em si, se você esquentar num prato de vidro ou outro recipiente que não seja esses de plástico com bisfenol, não tem problema. Eu sei que tem um infeliz na internet que, por sinal, está acima do peso, deveria cuidar do peso dele antes de falar aquilo que causa câncer. Ele tem trazido terrorismo para as pessoas, sem desmerecer a pessoa, tem trazido terrorismo para as pessoas que estão fazendo tratamento do câncer. Não existe evidência científica que micro-ondas causa câncer. Esse é o ponto mais importante. Né? E aí, deixa eu ver... Sim, ela gosta. Então, se você gosta de tapioca, pode consumir. Não é proibido. Dê preferência para a tapioca que só tem a mandioca. Alguns adicionam aditivos, ou seja, porcarias ali que não são necessárias para a sua vida. Agora, ela quer substituir a farinha por outras receitas. Eu não sei quais são as receitas que você vai fazer, e esse é o ponto especial que eu faço na consulta. As pessoas são muito viciadas em farinhas e em carboidrato e não comem aquilo que precisa. Por isso que a grande importância de fazer um segmento com o nutricionista. Esse é o ponto mais importante. Você entender
que é mais fácil caminhar ao lado do nutricionista do que caminhar sozinha. Muitas pessoas estão tendo metástase e o câncer está avançando porque não tem ao lado um bom nutricionista seguindo vocês. A Zélia colocou: eu amo tapioca, né? Eu não amo tapioca, mas se você ama, por favor, coma, né? Coloque ele como parte da sua alimentação. Bastante coraçõezinhos aqui hoje, pessoal é apaixonado, gostando da live, que bom, fico muito feliz, né? Fico muito contente. Esse conteúdo é especial para vocês e até trago algumas coisas que me colocaram ontem, né? Que eu falei muito de medo e aí me trouxeram: medo só tive antes de ser sua paciente. Essa aqui era uma das minhas pacientes. Porque o medo é a falta de informação. Se você não tem informação, você fica com medo. É muito comum, a pessoa não sabe qual que é a dose correta para comer de carne, de gordura e de demais alimentos. Então ela fica com medo e piora, né? Dos sentimentos piores que tem durante o tratamento é o medo. Será que eu estou comendo certo? Será que a quantidade é essa mesma? Você vai saber quando você segurar na minha mão e a gente começar a consulta. Então deixa eu pegar aqui. A Sandra colocando aqui uma questão bem ampla, né, para a gente discutir. Já fiz live sobre isso, que é sobre transgênico. Eu vou comentar de forma geral, que é o seguinte: se a gente fala de soja e eu falo de milho transgênico, aí em especial óleo de soja, óleo de milho, AD, tofu, a soja ela é transgênica, ou seja, eu pego o gene de uma bactéria e coloco na soja, pego o gene de um outro ser vivo e coloco nesse alimento, por isso transgênico, um gene diferente daquela espécie. Esse alimento ele tem o prejuízo de receber igual ou mais agrotóxico do que sementes convencionais. Esse é o primeiro ponto. Então, talvez você esteja consumindo um alimento com mais veneno. Começa por aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que um dos estudos feitos com um alimento transgênico, os ratos que comeram esse alimento desenvolveram câncer de mama e insuficiência hepática. Então, por precaução, eu e o Conselho Federal de Nutricionistas e milhares de pesquisadores no mundo têm contraindicado o consumo de soja e de milho transgênico, ou seja, fique fora, fique longe de óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão e essas porcariadas todas que estão próximas a vocês. Esse é um dos pontos essenciais que eu gosto de trazer, Sandra. As pessoas, conversando ontem com uma colega, ainda insistem em colocar um pouquinho de soja no arroz. Eu uso só pouquinho. Veneno é pouquinho, não precisa de muito para arrebentar a sua saúde, para acabar com você. Lembra disso, veneno é só pouquinho, não é muita coisa. Né? Não estou falando que soja é venenoso, mas são adicionados substâncias venenosas que são os agrotóxicos. Agrotóxico não é remédio, não é saúde, não é bem-estar. Então fique longe desse tipo de alimento. Que bom saber o que é esse transgênico, mas tudo tem sinal de transgênico, pelo menos o que eu vejo no supermercado. Tudo que tem essas sojas e milhos tem esse sinal de transgênico, Michele. Então fica atenta a esse tipo de rótulo, né? Fique longe desse tipo de rótulo. A Maristela fazendo uma pergunta muito importante aqui, muito especial. Doutor, qual a diferença de nutrólogo e nutricionista? Obrigado. Então vamos lá. O nutrólogo, que eu tenho um carinho, por sinal, o primeiro artigo científico que eu publiquei sobre hipovitaminose A no Brasil nas últimas 4 décadas, isso em 2003, estava me formando e já estava publicando artigo científico. Eu tive o privilégio de fazer isso ao lado de nutrólogos, do professor Álvaro Oscar Campana, saudoso professor Álvaro Oscar Campana, que era nutrólogo, se eu não me engano, professor Sérgio Alberto Rupi de Paiva, que também é nutrólogo, um grande estudioso de vitamina A. Então, o nutrólogo ele é médico, e depois ele faz uma pequena intensivo em nutrição. Ele estuda um pouquinho de nutrição clínica, em especial para pacientes que recebem a famosa nutrição enteral, aquela que vai para o seu vaso sanguíneo, né? A pessoa está em coma, recebe essa nutrição. O nutricionista não tem hoje formação
para infundir nutriente para dentro do seu sangue. A gente não pode, por sinal, nem aplicar injeção, nem indicar vitaminas intramusculares. A gente não tem. Então o nutrólogo é um grande especialista nisso, de infundir vitaminas e minerais intramuscular ou no seu sangue. Ele tem a formação muito forte para isso, ele estuda 2 anos para fazer isso. E o nutricionista tem a formação ampla de entender desde a produção do alimento, como eu estou trazendo para vocês a informação dos transgênicos. Ele tem aula com engenheiro agrônomo, eu tenho aula com médico veterinário, eu tenho aula com engenheiros de alimentos para a produção de alimento, eu tenho aula sobre a interação de medicamentos com alimentos, a gente tem aulas sobre a composição do alimento, sobre o comportamento alimentar, sobre como mudar as estratégias para que você possa ter mais saúde e bem-estar em qualquer tipo de doença e, dessa forma, no meu entender, o nutricionista tem uma formação muito mais ampla para cuidar da sua alimentação e da sua saúde do que os nutrólogos, que muitas vezes não conhecem nem nome de agrotóxico, quanto mais onde encontrar eles em maior quantidade. Então, se você estiver em coma no hospital, o nutrólogo vai fazer um trabalho maravilhoso. Se você não estiver em coma, procure o seu nutricionista, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero trazer. E aí, vamos avançando mais um pouquinho. A Regina, nenhuma maionese pode comer? Eu não gosto de falar nenhuma, mas são porcaria, né, Regina? São porcarias. Eu ajusto dose de maionese caso o meu paciente deseja comer, caso ele queira comer. Esse é um dos pontos especiais. Sempre a gente precisa ajustar a dose quando o alimento não é legal, quando o alimento não é bacana. Esse ponto é especial. A dose é o grande diferencial que eu trago para os meus alunos e para os meus pacientes. As pessoas sabem qual é a quantidade que eles vão comer. A maioria das pessoas não sabe, tanto que elas estão acima do peso e estão com dúvida em relação a vários alimentos. Quando a gente fala de maionese caseira, se vai ovo cru, a gente sabe disso, a gente tem risco de intoxicação alimentar, tem um risco grave para o paciente com câncer, então de forma geral eu não indico maionese caseira com ovos crus por conta disso, né? É muito perigoso, é muito arriscado a pessoa ter diarreia, a pessoa ter algum problema mais grave em relação à saúde. A Maristela agradecendo o esclarecimento que eu trouxe aqui sobre nutrólogo e nutricionista, né? A Araújo colocou que ela prepara a maionese com ovos cozidos. Se for dessa forma e a gema estiver dura e a clara, não vejo problema. Aí a gente estaria dentro de uma situação saudável. Por que meu médico não quer que eu coma brócolis? Você toma anticoagulante, Elizabeth? Escreve aqui para mim. Aí eu respondo para você. A Elizabeth perguntou aqui para mim no TikTok que o médico dela não quer deixar ela comer brócolis. Ah lá, olha que legal, pessoal. Olha que interessante. Poucas pessoas sabem disso, né? E se tivesse outro profissional aqui, talvez ia criticar o médico sem ter competência para fazer isso. Ele está totalmente certo. A Elizabeth, ela tem o uso de anticoagulante. Eu não sei se é o Marevan ou outros, né? Existem anticoagulantes, ou seja, que evita você ter trombose, que vai limitar o consumo de alguns alimentos verdes. Óleo de soja é riquíssimo em vitamina K, que é prejudicial para quem toma anticoagulante. Azeite também tem vitamina K. Se a gente fala de castanha do Pará, tem vitamina K. Várias castanha de caju tem vitamina K. Tem vários alimentos, alface, rúcula, almeirão, tem vários alimentos, kiwi, vários alimentos, abacate, tem vitamina K. A vitamina K atrapalha a coagulação do seu sangue e o médico prescreveu um medicamento que reduz coagulação. Então, se você come alimentos ricos em vitamina K, isso pode interferir diretamente na sua capacidade do medicamento funcionar. Então, a trombose é um problema que pode matar o paciente com câncer. Por sinal, é a segunda causa de morte no paciente com câncer e por isso ele fez a orientação de você não consumir. Esse ponto é fundamental ser destacado. Por isso que eu contraindico fortemente essa história tonta de ficar tomando suco de couve pela manhã.
Às vezes essa pessoa tem trombose, não sabe e morre de trombose. Ela nem morreu do câncer, porque seguiu a receita medíocre de ficar tomando suco de couve pela manhã ou em qualquer momento do dia, ou qualquer outro tipo de sucos vegetais. Os óleos, como eu sempre falo, são vários óleos bons, né? Óleo de coco, banha, manteiga, as pessoas estão me perguntando. A Sheila, sou apaixonada por brócolis, por mim como todos os dias, couve-flor, escarola, espinafre são os meus alimentos preferidos. Não tem problema para quem não tem o uso de Marevan, tá bom, Sheila? Porque as pessoas com câncer perdem muito peso? Depende. Tem pessoa, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata não perde bastante peso. A pessoa mantém o peso, muitas vezes até ganha. Mas quando a gente fala de cânceres do sistema digestório, pâncreas, fígado, por interferirem esse câncer na própria digestão e por serem cânceres que crescem mais rápido, eles consomem muita energia do seu corpo. O câncer, ele é muito consumptivo, né? Ele consome muita energia. E aí entra de novo aquele meu cuidado de que para as pessoas que perdem muito peso é proibido dieta cetogênica, é contraindicado dieta cetogênica porque ela pode matar você. Esse ponto é fundamental e é necessário que eu destaque para vocês. Aí a Valdívia, essa informação vale para quem toma aspirina, né? O AS, depende do controle que você tem de coagulação do seu sangue. Aí o seu nutricionista tem que pegar a coagulação do seu sangue e comparar com a quantidade de vitamina K que você ingere. Por isso eu fortaleço mais uma vez a necessidade de pessoas que tomam medicamento, seja medicamento quimioterápico ou o anticoagulante, ter um nutricionista para fazer esse segmento. Não tem uma receita de bolo, tem um acompanhamento personalizado. A Sheila colocou que está com linfoma de Hodgkin, não específico, pesando 80 quilos, hoje está com 116. O linfoma também não é uma doença que desnutre a pessoa, né? E ela falou do ganho de peso, né? O ganho de peso é extremamente prejudicial para a saúde, Sheila, extremamente ruim. E pessoas acima do peso tendem a avançar o câncer. Pessoa que continua acima do peso tende a avançar. A função do nutricionista durante o tratamento é manter o peso e ao longo do tempo ajudá-lo de forma gradual a reduzir. Ou a Ive, seja bem-vinda, querida. Vou aproveitar aqui um ponto especial que é convidar você para a nossa jornada, a jornada Acelerando a Remissão do Câncer. É muito simples, é gratuito, você não paga nada, são informações mais profundas do que essas que eu trago aqui nas redes sociais, porque eu entendo que lá não existem pessoas curiosas, são pessoas comprometidas e interessadas na remissão do câncer. Aqui nós temos 3 grupos, muito bem-vindos: o curioso, o comprometido e o interessado. Lá a gente encontra só interessado e comprometido, então eu aprofundo mais essa questão do câncer para que você tenha informações preciosas durante esse tratamento, né? Esse é o caminho especial que eu quero trazer para vocês. Faça a sua inscrição, é gratuito, é simples. Estão chegando já no primeiro dia, que vai ser no dia 31/7, uma segunda-feira, e eu quero muito ter você lá comigo, estar ao meu lado para que a gente possa avançar nesse sentido. A Sheila colocou aqui, sim, tinha 2 nódulos em 2020, hoje estou com 6 nódulos e com uma hora está com 3,1 centímetros. Sheila, manda uma mensagem privada o mais rápido possível para mim. Não espera, porque o câncer não vai esperar você, tá bom? Olha que interessante, o Luiz colocando aqui. Estou pensando em tomar Lugol, Lugol a 5%, junto com selênio, magnésio e cobre. Luiz, você está com câncer? Coloca aqui para mim, por favor, só para eu entender um pouquinho a sua situação. Tem outra pessoa que eu não sei o nome, mas está aqui, ó. Suas lives têm me ajudado muito, Deus te abençoe muitíssimo. Obrigado, manda, se inscreve no meu canal, manda para os seus grupos da família, grupos de pessoas com câncer, porque a ideia é que a gente tenha um estilo de vida mais saudável. Por sinal,
Eu não escrevo no cardápio do meu paciente cardápio, eu escrevo estilo de vida. Eu tenho uma vida melhor, tá bom? Então, eu não sei se o Luiz vai conseguir escrever para mim, se ele está com câncer ou não, mas quem toma Lugol, quem toma essa porcaria de substância, ela tem muito iodo e pode causar hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Não agora, lá na frente. Então, a pessoa não tem nenhum problema, ela toma Lugol e arrebenta a tireoide dela. Então, não faça isso, não tome Lugol e não fique tomando minerais selênio, magnésio e cobre, porque a mãe natureza é superior à indústria farmacêutica. Então, se você está com deficiência desses nutrientes, você pode, ao lado de um nutricionista, suprir essas necessidades. Castanhas tem bastante selênio, magnésio, zinco e assim por diante. E o Luiz falou que teve câncer de tireoide, operou, fiz tireoidectomia total. Ah, entendi o que você está falando. Se você teve essa prescrição, Luiz, do seu endócrino, que é a única pessoa capacitada para prescrever Lugol, maravilhoso. Se você pegou qualquer outro profissional, sai correndo, tá? Não tome Lugol de forma alguma. A Braga colocou aqui, bom dia, estou no aguardo do resultado da biópsia, mas tem 95% de chance de ser câncer de mama. De qualquer forma, estou muito interessada, pois com essa investigação percebi a importância da alimentação. Braga, manda uma mensagem para mim e eu quero que você faça parte dos 5% de não ter câncer. Se fosse 99,9% ser câncer, eu ia ainda torcer para que você seja 0,1% e que a gente consiga, assim como eu faço com vários pacientes, ter um ambiente desfavorável ao câncer. As pessoas hoje estão, infelizmente, promovendo o câncer por meio de um estilo de vida ruim. A FIA, tudo que como me faz mal, né? A gente precisa investigar, FIA. O que você está comendo, o que está acontecendo com você para você se sentir mal? Será que você não está com uma gastrite? Será que você não tem algum problema inflamatório intestinal? Eu não sei. Eu tive câncer de boca e tenho tal coisa. Muito obrigado pelas dicas. Eu sempre falo que são dicas aqui, não orientações. Orientação eu trago para o paciente, exatamente para que você não substitua isso que eu estou trazendo nas redes sociais pela orientação do seu nutricionista. Ele que sabe o melhor caminho para você seguir, tá bom? Bom dia, recebi a biópsia, acusou condrossarcoma grau 2, tem algum suplemento para eu tomar? Tem. Alimentação adequada, alimentação para o câncer. Esse é o melhor suplemento, né? O melhor suplemento se chama alimentação. Então, o caminho é esse. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Hoje, bem agitada a live, né? Fico feliz aqui pela participação, é muito bem-vindo. Amanhã vai ser o quadro Tira Dúvidas, que eu sempre vou abrindo às quintas-feiras para que a gente esclareça o maior número de dúvidas possível das pessoas que aqui participam, sempre pensando que eu quero muito exterminar esse radicalismo, né, esse terrorismo nutricional e essas facilidades que dizem que curam câncer e que são milagrosas e que nunca foram. Se fosse milagroso, não teríamos tantas pessoas com câncer ao redor do mundo. Infelizmente, não são. A Bárbara colocou aqui, a Barbosa colocou, que horas começa a live? Olha que bacana. Normalmente começa às 7h47, normalmente. Mas às vezes eu começo um pouquinho antes. Ontem eu comecei 6h14, 6 e pouquinho, não me lembro bem. E hoje eu comecei 7h53, eu acho. Como é que você sabe o horário exato da live? Simples. Você entra dentro da minha jornada, acelerando a remissão do câncer, e lá você já vai ter acesso a esses horários. A gente divulga, tem uma colaboradora, a querida Bia, ela divulga antes o horário que começa a live. Então, antes de começar, alguns minutinhos antes, ela publica, o Alexander vai entrar ao vivo, então você já fica atento ali para acessar, né? Mas normalmente é às 7h47. Ótimo dia, doutor, muito obrigado pelas dicas, isso mesmo, são dicas, não são orientações, né? E lembre, as informações que eu trago não substituem a orientação do seu nutricionista, elas são apenas para desconstruir esse besterol vendido na internet a qualquer custo e no pior custo que existe, que é com a sua vida. Eles não estão interessados
se você vai viver mais. Eles estão interessados em gerar like, engajamento, para crescer e ganhar dinheiro na internet. Tá? Nada contra quem quer ganhar dinheiro, mas a gente tem que pensar se o foco é saúde ou se o foco é engajar na internet com mentiras. Tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.